Boa tarde, SBT Esporte Rio no ar. E olha, o Rogério Ceni foi apresentado oficialmente pelo Flamengo. O treinador chegou com as bênçãos, sabe de quem? Do Zico. A gente vai conferir agora na reportagem do Fabiano Martinez. Foi só desembarcar no Rio para Rogério Ceni sentir o calor da torcida rubro-negra. Vamos junto, Rogério! Agora nós temos técnico! O coração tá forte, tá batendo muito forte. Com certeza ele vai fazer história no Flamengo. Na apresentação, Ceni recebeu a camisa número 1. Para mim é um dia muito especial na minha vida. Eu trabalhei, esse é meu 30º ano trabalhando com futebol, né? E já enfrentei muitas vezes, né? O Flamengo, Maracanã, Casa Cheia, Zico, Júnior, craques, né? Todo da história do Flamengo. E poder hoje estar aqui, eu até mandei uma mensagem pro Zico antes de chegar aqui, pedindo para ele que se ele permitia a entrada, porque é um cara que eu tenho, assim, um fanatismo muito grande, talvez pela relação com as faltas e tudo, né? Mas um ícone do futebol brasileiro, um cara único, né, na história do futebol brasileiro. E hoje eu mandei uma mensagem para ele chegando aqui, ele brevemente me respondeu do Japão. Então eu me sinto com a permissão de poder estar sentado nessa cadeira. Depois de conquistar 4 títulos em 3 anos no Fortaleza, Ceni assinou o contrato para comandar o Flamengo até dezembro de 2021. Ele substitui o espanhol Domènec Torrent, demitido na segunda-feira após o Flamengo sofrer diante do Atlético Mineiro a 2ª goleada em uma semana. Rogério Ceni prometeu um Flamengo pra frente, com fome de vitória. Mas é a defesa o maior problema no momento. Sem um esquema defensivo definido, o time levou 10 gols nos últimos 3 jogos. Muito bem, meninos, boa tarde. Thiago Franklin, meu querido amigo, seja bem-vindo novamente. Tudo bom, Fernandinha? A minha vontade é falar do Botafogo com você, mas a gente vai começar a falar do Flamengo pelo seguinte. Rogério Ceni apresentado há 7 minutos, o Flamengo publicou a lista de relacionados para o jogo de logo mais. E as boas notícias para a torcida do Flamengo é que o Arrascaeta está relacionado, ou seja, está pronto para jogo. E também o Gabriel Barbosa, mais conhecido, Pedro Certezas, como Gabigol. O Pedro está com a seleção brasileira, ou seja, não vai ser essa dor de cabeça agora para o Rogério Ceni. O Everton Ribeiro também está com a seleção brasileira. Pedro Certezas, a gente vai comentar já o que pode rolar logo mais com o Flamengo e São Paulo, assim, essa questão do time, como é que será que vem esse Flamengo? Mas antes disso, vamos comentar a apresentação que a gente acompanhou aqui ao vivo ontem no SBT Esporte Rio. E o que eu gostei nele, ô Pedro Certezas, foi que ele já logo chega falando, eu vou usar o melhor dos jogadores, vou tentar... ele não tem um estilo de jogo, um esquema tático engessado. Então ele vai, na verdade, usar o que o Flamengo precisa e não o que ele acha que é certo e ponto. O Domi chegou com uma filosofia própria, independentemente dos personagens envolvidos. Ele tem um jeito de jogar e ele coloca ali ponto final. E essa coisa meio rígida, às vezes, para quem está chegando num pós-Jesus tão brilhante, fica meio sem carisma, né? Eu acho que foi o que aconteceu com o Domi. O Rogério já chega mostrando que vai usar o que o Flamengo precisa e não o que ele quer impor. Parece que o Rogério Ceni entendeu que ele precisa se adaptar ao time, né? O time que já é totalmente estrelado, que é um timaço absurdo. Porque, por exemplo, no Fortaleza, na Série B, o Rogério Ceni jogava de uma maneira que ele deve jogar aqui no Flamengo, que é um time atacante, que propõe jogo, que vai ter um ataque maneiro, sabe? É um time que é diferente do Fortaleza da Série A, que é um time que se defende, que joga no contra-ataque. É diferente de jogar e acho que ele entende isso, porque ele já viu que o Domi tentou chegar lá falando, eu sou o Domi, eu tenho meu estilo, e não deu certo. Até os jogadores ficaram meio assim encucados com o Domi e tal, mas eu acho que o Rogério Ceni entendeu essa parada. E ele, é porque a gente tem essa mancha, entre aspas, que é da história do Cruzeiro, que ele chegou no Cruzeiro, deu aquela grande confusão com os jogadores mais cascudos, porque o Cruzeiro era uma zona, mas eu acho que ele tem uma gestão de grupo muito boa, cara, porque aqui no Cruzeiro estava tudo enraizado, e ele não conseguiu mostrar o que ele queria fazer. Então, no Flamengo, os jogadores já querem ele já sabe que tem que, lidar ali com os jogadores, então acho que tem tudo para ele ir muito bem no Flamengo. Mas, Fernanda, é muito estranho ver o Rogério Ceni na cabeça do Flamengo. Eu ainda não consegui... Parece alguma coisa errada, gente. Tem alguma coisa errada nessa montagem, gente, não é possível. Eu não consigo ainda achar normal. Eu vejo a foto
e meu cérebro não consegue falar, não, isso aí não é verdade. Eu não consigo, Fernando. Isso é normal. E pensar, Pedro, que daqui a uns 10 anos, quando a gente estiver comentando de futebol, a gente vai achar estranho ele ter sido um goleiro. Porque a nossa verdade. memória recente vai lembrar dele como treinador. A gente vai olhar pra trás e falar assim, a gente vai falar, pô, lembra quando ele deu errado no Flamengo, não ganhou nada, o Botafogo foi campeão? Olha que loucura. Vai ser uma coisa muito doida. É pra chamar esse PT aqui, Big Boys, é isso? Vamos chamar. Ô, Fernandinho. Fala, Thiago. Sobre o Rogério, eu coloco também como um grande desafio para ele se provar como técnico. É, sim. Porque ele começou no São Paulo, onde ele era ídolo, foi sacaneado, isso aí todo mundo sabe, pela diretoria do Clube Paulista, depois foi sacaneado no Cruzeiro, voltou pro Fortaleza, que virou aquele local de relaxamento para ele, e agora no Flamengo é ou vai ou racha, pelo menos nesse momento inicial da carreira do técnico. Se ele der certo no Flamengo, a chance dele ser o substituto do Tite na seleção brasileira é gigantesca. É verdade. Se ele der errado, ele vai ter que, de novo, descer alguns degraus para retomar a confiança para reassumir uma equipe grande. Para os mais jovens, joga Rogério Ceni no Wikipédia. Pode ser no Wikipédia mesmo, porque o cara tem tanta história que tudo que está lá é aquilo mesmo. Foi um grande jogador, ele é o maior ídolo da história do São Paulo. O São Paulo que é um dos maiores clubes do Brasil, nunca caiu para a Série B. Fernando, peraí, você tá falando que na nossa audiência tem gente que não sabe que o Rogério Ceni foi. Porque eu não quero assumir que eu tô velho, Fernanda Maia. Tem. Eu não quero. Pedro, tem. Você tá ficando velho. Eu estou num momento da minha vida em que existem pessoas que não viram o Rogério Ceni jogando bola. Eu, Fernanda. Tem. Eu sou tão velho que o Rogério Ceni reserva do Zete. Às vezes essas pessoas, Pedro, até essas pessoas mais jovens até viram, mas não lembram porque eram muito pequenos. Pode ter certeza, tá ficando velho. Tá ficando velho, pode ter certeza. Aceita que dói menos. Meu marido fala isso pra mim, você não é mais uma garotinha, Fernanda. Aceita que dói menos. Vamos falar o primeiro desafio aí do Rogério Ceni no comando do Flamengo. É hoje à noite pela Copa do Brasil. E o adversário dele, ele conhece muito bem, que é o São Paulo. Vamos ver as novidades. Mal chegou e Rogério Ceni já comandou o primeiro treino no Flamengo. Antes da atividade, o treinador cumprimentou cada jogador e conversou com eles. E Rogério, já regularizado no BID, comanda a equipe hoje contra um velho conhecido, o São Paulo. O confronto vale pelas quartas da Copa do Brasil. Nas oitavas, ainda no comando do Fortaleza, Ceni foi eliminado pelo tricolor paulista e agora tem uma nova oportunidade. Em sua estreia, Rogério Ceni não poderá contar com jogadores importantes. Mas a boa notícia para ele e para a torcida é a chance de Arrascaeta ser relacionado. A tendência é de que Gabigol, que iniciou no banco contra o Atlético Mineiro, seja titular. Pedro, Everton Ribeiro e Isla estão com suas seleções. Rodrigo Caio e Felipe Luiz não jogam por conta de lesão. Já Diego faz um trabalho de recondicionamento físico. Flamengo e São Paulo entram em campo logo mais às 9h30 da noite no Maracanã. Muito bem, Thiago Franklin. O maior debate sobre Flamengo na era pós-Jesus até aqui foi a defesa, né? O time do Dome era um time que sempre sofria gol, às vezes até goleado, uma coisa que não era normal. Tomar goleada pro brasileiro é muito indigesto, né? É que nem ver o Rogério Ceni no camisa do Flamengo. É estranho. É estranho. É bizarro. Não é normal. De 5, gente. Que isso? É isso. E aí o Flamengo ficou nessa... O que está acontecendo? Será que as linhas estão muito afastadas? Será que é o posicionamento? Será que os zagueiros não são tão bons assim? O que será que está acontecendo? Assim, eu acho que é uma mistura de um monte de coisa, Thiago, mas um ponto muito forte que eu identifico é o Rafinha. A gente fala, mas um jogador só faz tanta diferença? Um lateral faz. O Rafinha chega junto com Jesus, engrandece muito o Flamengo. E ele e o Felipe Luiz ali, eles defensivamente e ofensivamente, eles são muito positivos, porque são muito inteligentes. E aí o Flamengo fica um pouco torto na ausência do Rafinha. O Isla é muito bom, o Mateuzinho é muito bom, mas ofensivamente são muito melhores do que defensivamente. E esse buraco que causa ali do lado direito deixa tudo muito meio torto, né, Thiago Franklin?
Então, além do Pablo Mari, né? Que o Pablo Mari era um zagueiro muito mais confiável do que os outros dois que o Flamengo contratou, que não são maus zagueiros, mas estão vivendo um momento tenebroso. Isso aí. Rodrigo Caio tá machucado. É uma zaga, se a gente pegar a zaga do Flamengo do ano passado, que ganhou o Brasileiro e Libertadores, só temos hoje o Felipe Luiz. Nesse momento do Flamengo. Islas, que nem temos novo hoje, lateral, que ele tá com lesão, né? Exato. Se a gente pegar das goleadas que o Flamengo tem sofrido, o sistema defensivo é diferente. O goleiro é novo, o Neneca. Você tem o Islas na lateral direita, e você tem na zaga o Noga e mais o Gustavo Henrique. E na lateral esquerda o Felipe Luiz. Então é um sistema defensivo muito novo. E com uma maneira de jogar totalmente diferente. O Rogério Ceni, se a gente pegar agora o confronto contra o São Paulo, que o Rogério Ceni terá a chance da vingança, né? Ele tem é muito difícil você ter uma segunda oportunidade na vida. E o Rogério Ceni terá uma segunda oportunidade na vida. Foi eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil, naquele jogo monumental contra a equipe do Fortaleza, né? Que o Fortaleza acabou sendo eliminado nos pênaltis. 86 batidas de pênaltis naquele jogo. Ele terá uma nova oportunidade, mas lembrando que aquele jogo nós tivemos um show de gols, né? 5-5 no placar agregado. Então, o Rogério, será que ele vai ter, em uma conversa e um trabalho, como ajustar o sistema defensivo? Pois é. Complicado. Porque além dessa revanche, que o Rogério Ceni vai ter contra o São Paulo, que pelo Fortaleza, vai ter um outro tipo de revanche também, que o São Paulo meteu 4 no Flamengo. Sim. Então vai ter um outro, essa é uma revanche do Rogério Ceni e do Flamengo. Eu não sei, deve ser estranho pro Rogério, deve ser muito estranho pro Rogério Ceni enfrentar o São Paulo. Ele já enfrentou pelo Fortaleza e tudo mais, mas enfrentar de igual para igual com dois times colossais de bons, deve ser estranho demais. E, cara, porque ele não vai conseguir implementar o que ele quer em um dia, não existe isso. Ele pode falar ali por alto. Sabe quando o professor faz um resumão antes da prova? Tipo assim, a prova é na quarta-feira, na terça-feira, galera, resumão, vamos lá, Independência do Brasil, olha só, Dom Pedro, aí começa. Só fala por alto, é o que ele quer falar por alto ali no treino, ele deve ter falado ontem, fala, galera, olha só, vou ter que ficar aqui e ali, mas ele conseguir implementar posicionamentos, é difícil, movimentações, tipo de passe, é muito difícil. É o famoso pijama training, né, que vai rolar. Gente, olha essa imagem rapidinho do Neneca olhando, olha lá, olhando pro Rogério Ceni. Tem até uma foto dele olhando assim pro Júlio César, quando ele fez aquela passagem histórica. Você vê que ele é um menino que admira mesmo, enfim, eu sou muito fã do Hugo, eu acho ele demais, assim. O Neneca gosta de bater faltas também, né, com certeza o Rogério Ceni é uma inspiração pra ele. Muito legal isso, essa imagem aí. Mas vamos ver como vem esse Flamengo, que eu entendi, que eu senti, é que o Rogério Ceni vai trabalhar no simples. Porque, gente, com esse elenco aí do Flamengo, faz o arroz com feijão que dá certo. Pega ali... O arroz com feijão é exatamente isso. E eu acho que é isso que ele vai fazer. Não vai querer ensinar um novo idioma, como costumava dizer o Domi, né? Ensinar um novo idioma com trem em movimento. Ele vai fazer o simples e mais tarde hoje vai reencontrar o São Paulo. Olha só, e quem também apresentou um novo treinador foi o Botafogo. Ramon Menezes conversou também com os jogadores e antes desse afastamento por 10 dias. O Botafogo anunciou oficialmente o técnico Ramon Dias. Primeiro, agradecerle al club por darme esta posibilidad de venir a Brasil, al club más tradicional de Brasil. Es un club donde tiene mucha historia. O novo treinador disse na entrevista coletiva que na segunda-feira, quando o Alvinegro enfrenta o Bragantino no Newton Santos, o torcedor já vai ver uma postura diferente da equipe. Ramon disse também que o agrada muito a juventude do time. Junto com a comissão técnica, ele conversou muito com os atletas antes da primeira atividade. Ramon vai ficar afastado por 10 dias para a realização de uma pequena cirurgia fora do Brasil. Até o retorno, a equipe será comandada por seu auxiliar, que é seu filho, Emiliano Dias. O Botafogo entra em campo na segunda-feira contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro às 8 horas da noite.
Parece o Big Boys ali, né? O filho do Ramon Dias, não parece, ô Pedro Certezas? Ele que tá com uma nova função agora, ele tá medindo as coisas, aí ele anda com a trena na mão aqui na emissora, o Big Boys. Cadê? Depois põe ele. Você já viu o rapaz? Lá, de blusa xadrez. É Emanuel o nome dele, Thiago? Emiliano Dias. Emiliano, ele que é o filho do Ramon, que vai ficar no lugar do Ramon nesses 10 dias aí que ele vai fazer harmonização facial, Ramon, não é isso, Thiago? Eu acho que no mínimo 10 dias, Fernandinha, porque até ele voltar, tá recuperado aí, coloca uns 20 dias pelo menos. Deve ficar 10 dias fora. Thiago, quando vai ser o primeiro dia que ele vai, se você acha mais ou menos, que ele vai estar ali na beira do campo falando: Kelvin, pelo amor de Deus, toca essa bola! Acerta um cruzamento! Quando isso vai ser daqui a mais de 10 dias? Eu acho que isso é achismo, não é informação, achismo. Acho que ele volta junto com o Gatito contra o Atlético Mineiro. Meu Deus do céu. É bom que é contra o Atlético Mineiro, Pedro Certezas. Porque se ele... Fernanda, Oi. Vamos ver se o cara é quente ou não. Porque se ele voltar contra o Atlético Mineiro, tem tudo pra gente tomar um sacode. Não fala isso. Tomamos sacode, não tomamos certezas. Então, gente, mas vamos ser sinceros aqui. O Paulo Autuori venceu aqui. Exatamente, a gente só tem uma vitória no ano, que é contra o Atlético Mineiro. Não desmerece pelo menos a nossa tradição, Pedro Certezas. Gente, vocês não estão entendendo como é que é a parada. Vocês não estão entendendo, gente. Naquela época não existia Kelvin, não, gente. Você lembra dessa parada? Que não tinha Kelvin, a vida era boa, a gente dormia tranquilo, era outra coisa. A gente tava iludido, eu tava iludido, também tá todo mundo iludido. Mas eu acho difícil a gente ganhar o Atlético Mineiro fora. Se ganhar, vai ser aquela coisa da freguês mesmo. Ou o Ramon Dias vai comandar por telefone tanto tempo que o time vai começar a obedecer ele. Mas eu tô com medo, cara. Eu tô com medo, Fernando. De que, Pedro Certezas? Ele voltar e o filho dele não conseguir dar conta. Eu tô meio nervoso. Sabe o que eu falo pro botafoguense, Thiago, quando fala que tá com medo? Olha pra trás. Vai estar com medo. Gente, já aconteceu tanta coisa que, na boa, não tem que ter medo de quê? Só não faltou aparecer o bicho-papão. Porque de resto... Já tomou tanta porrada que o peteleco não faz diferença. É isso. Ontem o Emiliano falou uma coisa que é verdade. Na Botafogo TV ela transmitiu isso. Tem isso até no canal do Botafogo no YouTube. Ele falou que foi pra trás, ficou. Agora, olhar pra frente. É isso. A gente precisa olhar pra frente. Viu, Pedro? São 19 jogos. Ganhar aí 19... Brigar pelo título brasileiro, porque eu sou empolgado. Fernando, a gente só precisa organizar isso com a CBF também, de zerar os pontos pra trás. Exato. E começar daqui pra frente. É verdade. E aí sim, entendeu? Porque 20 pontos, esquece, gente, zerou tudo. Daqui pra frente conta. O que você achou, Thiago? Eu posso dar uma cornetada? Então, eu ia perguntar pra você o que você achou da apresentação ontem. Você acompanhou, obviamente? Acompanhei, lógico. Eu quero dar uma cornetada na comunicação, não na comunicação, no marketing do Botafogo. Porque ontem era o dia do... Cadê o técnico com a camisa do clube na apresentação? Tava com uma blusa maravilhosa, $400 aquela blusa dele. Mas essa blusa pisca na televisão, eles não pensam na gente. Cadê a blusa do marketing do Botafogo nas mãos do técnico? Cadê ali um cartãozinho de sócio torcedor? Cadê isso? São coisas mínimas que às vezes o Botafogo peca. Tu compara com a do Rogério Ceni, que foi no mesmo dia, é muita diferença, né, cara? É muito diferente. Mas olha... O Rogério Ceni fez lá a primeira pergunta ao torcedor, é porque eu acho que é um reflexo, né, cara, do que é a bagunça e a tristeza e o Botafogo hoje. Mas eu vou falar com vocês uma coisa. Isso, é só você não almoxarifada do Botafogo, como um amigo meu disse ontem, e pegar uma camisa. Senão você não tem que ter recursos, não tem que ter nada, é só ter a visão. Dar uma camisa pro técnico. Mas, Thiago, aí isso a gente pode falar que a gente acompanha o Botafogo. Isso geralmente não acontece, né? Principalmente quando o assunto é a comunicação. Eu acho que mesmo com tantos problemas, eu sempre vejo a comunicação fazendo... A culpa não é da comunicação, é do marketing. Eu falei errado, é do marketing. Do marketing, assim, é como um bolo, né? Tudo é muito integrado. Eu acho que o Botafogo faz até milagres em sistemas de comunicação e marketing e tudo mais, por tudo que ele tem. Muitas vezes eu sei que lançamento de camisa, um monte de coisa, é feito na base da amizade. Olha, eu conheço um amigo que filma, um que tem a fumaça, Sim. Um que tem não sei o quê. E eles fazem sempre um trabalho tão incrível. Então, acho que eles pecaram, foi um pingo aí, que é muito importante, é claro, e vale o
o seu destaque para isso, mas isso não é comum acontecer. A gente Não, eu acho que esses a deslizes. comunicação é culpa do marketing, repito, Não, o marketing mas levou a camisa no aeroporto, é uma coisa simples, mas que pode fazer a diferença. O patrocinador, ele podia estar exposto ali na camisa do Mas Botafogo. sabe o que é isso? Vou deixar um beijo aqui pro meu amigo PH, que foi pra CBF e não está mais no Botafogo. Beijo pra PH, que é o irmão do Honda, né? Fala, Pedro Certezas. O que Não, você porque eu acho que é culpa do marketing, beleza, mas é um reflexo de como tá o clube. Você não consegue Abandonado. esperar. Tá abandonado. As pessoas que são de fato do marketing, as pessoas que são de fato da comunicação, cara, os caras estão correndo contra o tempo. É sempre pra correr. isso. Nunca tem tranquilidade pra trabalhar, é difícil. Eu entendo. Eu fico triste, mas eu entendo completamente, cara. É complicado. Quando você vê por dentro dos clubes, não é só o Botafogo, não. Botafogo, Vasco, Fluminense. Você vê como é que os caras estão trabalhando, é uma situação muito triste, cara. Mas fazer o quê, né? Você até aplaude os funcionários, porque dá tristeza de ver. Eu falo assim, eu não teria esse esforço. Eu não conseguiria, confesso. Se fosse no Botafogo, você conseguiria. Ó, o Alexandre Campelo, que é o atual presidente do Vasco, ele tirou sua candidatura na tarde de ontem. Falou também que a compra, em definitivo, do Benítez vai ter que ser discutida com o próximo presidente. Essa eleição... Você está por dentro desse assunto, Thiago Franklin? Sim, uma bagunça, né? Uma bagunça. A eleição Viram o Eurico aconteceu... Miranda no banheiro dessa vez? Eu acho que não, né? O Eurico Miranda apareceu no banheiro dessa vez? Na última ele tava, né? Se ele tava também não, né? Não. Só tem realmente no banheiro, só no Harry Potter que tem uma moça no banheiro. A morta que geme. Aí não teve, tá? O que teve foi, tem eleição, não vai ter mais. Algumas horas depois, tem eleição presencial, teve, não vale mais. Levenciano levou, assim, pelo que foi apurado nas urnas que foi votado, mas que não teve, entre aspas, validade. E foram 5 chapas, se não me engano, do Vasco. Então, pelo foi 4. Agora tem 4, porque o Alexandre decidiu tirar. O que você ia falar, Pedro? Não, quando rolou agora as eleições dos Estados Unidos, né? Que é voto no papel, que o Trump falou que não tá valendo. Aí eu falei, gente, isso é muito complicado. Não tem como ficar mais complicado que isso. Aí vai o Vasco, é verdade, inova, supera os Estados Unidos assim, não dá pra ficar o caramba. Aí vem Levenciano, é tiroteio. Gente, não tem condição. O Campelo apaga a luz no meio da apuração dos votos. O Levenciano chama o Campelo pra briga. É bizarro. Que a contagem e a votação parou porque o pessoal pediu pizza pra comer. Isso aconteceu. Botaram as pizzas lá, geral parou. Vamos comer, galera. Pausa aqui, tempo. E geral começou a comer. Inacreditável. E, enquanto isso, geral lá, do lado de fora, tiroteio pra cima. É muito doido, muito inacreditável. É triste, né? O Vasco não merece isso, né? Não na merece. realidade. O Vascaíno não merece isso. O Vasco não merece. É mais uma eleição do Vasco que para na justiça. A última também parou na justiça. Tanto é que teve que ter uma nova. Aí foi que o Campelo acabou sendo eleito o presidente do Cruz Maltino. Mas é bizarro um clube que precisa... O Vasco tem um caminho bem parecido com o do Botafogo, se a gente puder fazer paralelo. São 2 clubes que estão em situações complicadíssimas. Desesperador o nome. Desesperadora. E você não vê uma união. Igual no Botafogo. Para que 3 chapas nessas eleições? E sendo que as 3 estão com processos de impugnações. No Vasco também tendo a mesma coisa. Por que não acontecer uma união? As pessoas parecem elas pensam no poder à frente do clube. E isso não existe, Fernanda. Não, eu isso entendo. Não existe. Eu concordo com você, mas eu acho que a oposição, quando se tem política, isso é política. A gente, sendo de clube, sendo de país, sendo do que for, é uma política. A oposição é sempre muito importante de existir, né? Porque se a gente só tem pessoas que pensam iguais, quem vai representar as que não pensam? Então eu acho importante o clube ter uma chapa que é uma coisa e a outra que se opõe a ela. Isso é importante para você ter uma democracia, para você ter um equilíbrio até nas decisões, porque acaba influenciando uma na outra. Agora, eu acho que a oposição vai existir em todos os clubes, existe no Botafogo, no Fluminense, no Vasco, mas eu continuo achando que a eleição do Vasco, ela é sempre um ponto fora da curva. Mas o problema é que elas são indiretas, o sistema é estranho, mudou. E agora, Pedro Certezas, qual é o problema? Qual vai ser o problema?
Cara, como eu falei ontem, eu nunca vi uma eleição do Vasco tranquila. Eu nunca vi. Nem eu. É bizarro, eu nunca vi. Hoje foi um dia calmo, todos os vascaínos votaram. Nunca vi na minha vida. Sempre tem morto votando. Flagra de torcedor rival indo votar, alguma confusão que dá alguma coisa nas urnas. É sempre uma coisa muito obscura, que a gente não entende muito bem como é que funciona, e sempre dá algum caô no dia seguinte, no dia anterior, sabe? É sempre uma coisa assim. Vale, não vale, acaba a luz, só em urna. Interfere no campo. Isso é quando você está fazendo um trabalho e na sua casa está um pandemônio, sabe? Você quer trabalhar, mas na tua casa está um inferno, assim, tem a gritaria. Isso influencia no seu trabalho, não tem como. E no futebol é a mesma coisa. Quando a diretoria, a direção, o futuro do clube tá meio turbulento, é óbvio que isso vai interferir no seu trabalho. Os caras não têm aquele foco, aquela paciência que eles teriam se tivesse tudo tranquilo. E dá pra ver claramente, sempre quando tem uma eleição do Vasco, o time tem uns tropeços, fica meio difícil de entender o que tá acontecendo, reflete muito no campo sempre. Mas foi o que o Thiago falou, o torcedor do Vasco não merece isso. Vamos falar de seleção brasileira? Em Teresópolis, a seleção fez um treino forte em preparação já para o jogo contra a Venezuela pelas eliminatórias. Hoje, o treinador Tite deve contar com todos os convocados e pode começar a esboçar aí esse time. Thiago Franklin, você já imagina uma seleção brasileira assim, essa é a seleção brasileira da minha mente? Ou você acha que ainda tem ajustes a serem feitos? Acho que tem ajustes. O trabalho do Tite não me convence. O jogo contra a Bolívia não existe como time de futebol, não existe. Aí, gente, tá tendo uma bateção aqui perto aqui, tá rolando, tá batendo uma carne aqui perto da minha casa nesse momento. Não dá pra ouvir. Não, cara, a Bolívia de fato é muito fraca, cara. Não dá pra você levar em consideração, beleza, que o time jogou bem. E o Peru também é fraco, o Brasil sofreu pra ganhar o Peru. Exatamente. Esse que é o grande ponto. O trabalho do Tite não convence. Desde a Copa do Mundo parece que ele se perdeu. Ele está tentando achar uma maneira de jogo e não consegue encontrar. Vai se classificar para a Copa do Mundo, porque a eliminatória aqui da América do Sul é mamão com açúcar, entregando a minha idade. E na hora do vamos ver, que será em 2022, no final de 2022, lá no Catar, aí que é meu medo. Neymar dependência vai continuar. Você não tem uma filosofia de jogo. Você terá poucos jogos contra equipes europeias, porque elas não estão atuando contra equipes de outros continentes devido a várias competições, Nations League, eliminatórias e etc. Então, eu tenho muito medo na competição que realmente vai valer, que é a Copa do Mundo. Porque eu acho que o Tite, ele é muito teimoso, cara. Ele não consegue. Eu lembro que agora ele parou de convocar o William, né? Porque era uma coisa assim assustadora. Não poderia qualquer um sair, que o William tava lá, era inacreditável. E o Gabriel Jesus também era um outro ponto que era uma teimosia, né? Mas o Gabriel Jesus é um bom jogador. O William não tá já passou, sabe? Mas temos melhores, né? Temos melhores e dá pra inovar no futuro, cara. É assustador. E, de fato, eu acho que no início do Tite pré-Copa, a gente tava encantado. Tava todo mundo encantado. Acho que ele não tinha nenhuma derrota. Tinha uma derrota no amistoso. Era uma coisa assim, era assustador jogar com música. Teve pouquíssimas. Só que uma delas... Tem certeza? Porque a comparação dele era com Dunga. Exatamente. A comparação. Você tinha o quê? O nada comparado com o meio, vamos colocar assim. O meio sempre vai ser melhor do que o nada. Mas olha Porém, só. quando o Tite enfrentou realmente a elite do futebol, a Copa do Mundo Brasil escapou em vários e vários jogos de ser eliminado. É verdade. A gente falamos de atacante aí eu vou falar de um atacante que eu sou fã, Richarlison Minota, um beijo pra você. Tá em Teresópolis, vai ver que ele tá assistindo a gente. Olha, eu tô falando isso há um tempo e não é uma opinião só minha, óbvio, é uma opinião de muita gente, que ele hoje é o grande personagem da seleção brasileira. Não só, assim, em campo, não é aquele cara que faz graça, mas que não responde. Ele corresponde em campo, tem números bons. Um garoto que aproveitou a vaga que apareceu de uma lesão do Pedro, foi assim que Richarlison entra para a seleção brasileira. E ele agarra aquela vaga porque ele é muito bom. E fora de campo, ele é tão incrível porque ele tem uma coisa de inocência, né, Pedro Certezas? Com um engajamento. Ele abraça todas as causas sociais, as bandeiras sociais. Ele me lembra até muito você, Pedro. Ele usa a voz ativa que ele tem
para abraçar, para mostrar e para apoiar, às vezes até financeiramente, como está sendo nos testes de Covid, da vacina, ele entra com grana para ajudar. Eu acho que o que o Richarlison faz é tão bacana e tava faltando um personagem desse na seleção brasileira. É porque, cara, a gente está acostumado a esses jogadores que são muito bem agenciados, que jogam na Europa a vida inteira, que não se conectam com a torcida brasileira. O Richarlison vai muito na contramão disso, assim, mas ele vai muito. Ele começou ali no América Mineiro, ele jogou no Fluminense, então ele tem uma passagem no Brasil, o que já está cada vez mais raro na seleção brasileira. Sim. Foi convocado agora o Diego Carlos para a seleção. Porra, tem bom jogador e tudo mais, mas ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é. O cara não joga no Brasil mais. O Richarlison tem essa coisa do moleque humilde que lutou pra seleção e tudo mais. Começou no Brasil, foi aos poucos. Lembra na convocação para a Copa do Mundo que ele fez lá com a porrada de criança lá, vendo a convocação com ele, foi convocado e tal. É verdade. Foi um momento lindo. É porque ele tem essa coisa da seleção, do moleque brasileiro mesmo. E ele vai, ele não foge das coisas que a assessoria normalmente manda o jogador fugir. Que é aquela, cara, olha só, tem um caso de estupro aí, você não fala não, tudo mais. Justiça pela Mari Ferrer, que foi um caso muito famoso no Brasil. Ele não foge, ele não tá aí pra, eu quero ser bem assessorado, eu quero fugir de polêmicas. Ele vai e fala o que pensa, ele parece que ele é puro, sabe? Tem a pureza e como é que é o nome disso, gente? É humildade, ele é transparente. É isso mesmo. Então, cara, eu acho que falta muito na seleção. Por mais que ele não seja um gênio como o Neymar, ele é muito bom jogador, mas esse espírito que ele traz para a seleção brasileira é o que a gente sente falta do jogador que joga no Brasil, do cara que é brasileiro e não mais europeu que o brasileiro, que é o jogador hoje que está na seleção, viveu mais na Europa que no Brasil. E que é importante esse personagem, né, Pedro? Cara, tanto para aproximar o público da seleção brasileira. É isso. Richarlison em 2016, Fernandinha, só para completar isso que o Pedro tá falando, eu entrevistei o Fred. Eu entrevistei o Fred quando os dois jogavam no Fluminense. E eu perguntei, Fred, esse menino pode ter um caminho igual o seu na carreira? O Fred falou, não, vai ser muito melhor do que eu. Quem dera se eu tivesse a força que esse menino tem com 18 para 19 anos. Então, assim, desde novo era um menino diferente. Ele é admirável até, inclusive, muito também dentro de campo, não só fora, não só sendo esse personagem. Vamos beber aquela água? São 2 litros por dia. Cadê? Deixa eu ver. Ah, muito bem. Tá, daqui a pouco a gente volta. Só copo bonito. Muito bem, chegou a hora de dar tchau. Thiago Franklin, alguns segundinhos para você. Quais são as suas considerações finais? Muito obrigada, meu amigo, mais uma vez, viu, por participar com a gente. O Botafogo vive, apesar de quererem matar o Botafogo diariamente. Sigam lá nas minhas redes sociais, siga lá no canal do TF no YouTube. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição de vocês. Certezas? Beijo, Fernandinha, beijo, Natália. Hoje o programa é todo botafoguense aqui, né? Canal do TF, sigam lá. Vai, Pedro Certezas, sua última. Cara, eu vou até falar um pouco sem ser Botafogo. O Vasco anunciou a contratação do zagueiro Jadson, cara, que era de Portugal, jogou no ex-Portimonense. Aparentemente o Vasco tá pegando os carinhas aí que ninguém vai falar, mas se der certo, maneiro. Torcendo pro cara dar certo aí, pro futebol carioca não falir, Fernanda Maia. Muito bem, gente. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Tchau. Bebam água. Bebe água, hein, Thiago Franklin?